caminhando para a maturidade. Último capítulo dessa série de mensagens que começamos no ano passado. Estamos vendo todo o livro de 1 Coríntios, isso é fantástico, aprendendo juntos como realmente caminhar para a maturidade. E pela primeira vez na história da nossa igreja, essa série de mensagens está gravada. A pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, nos deu essa grande oportunidade de rever e gravar esses momentos. Os novos estão sendo gravados, normalmente segunda ou terça-feira, está no nosso canal do YouTube. Então vai dar para revisitar, vai dar para rever tudo isso. E se você precisar, se você quiser, os esboços também estão à disposição de cada um de vocês. Quiserem ver palavra por palavra as coisas que eu esqueço, que eu escrevo durante a semana e esqueço, mas que pode alimentar, pode transformar a sua vida. O tema de hoje é mordomia cristã. Nesse último capítulo, o apóstolo Paulo vai falar sobre 3 mordomias cristãs. E a primeira delas que ele vai tratar é sobre o dinheiro. Nós sabemos que a dinâmica dessa epístola, dessa carta, foi que os coríntios ali escreveram dúvidas para o apóstolo que tinha evangelizado, tinha discipulado, tinha ali começado aquela igreja, e o apóstolo foi uma a uma, tirando a dúvida, instruindo, de uma maneira muito amorosa, assuntos muitas vezes não fáceis, e nós passamos por todos eles, não pulamos nenhum. Mas aqui chegou um momento onde os coríntios perguntam como deveriam participar, como eles deveriam agir em relação a essa coleta, a esse levantamento de ofertas que estavam sendo feitos em diversas igrejas que foram fundadas nas viagens missionárias para aqueles irmãos da fé que empobreceram ali na Judéia, na cidade de Jerusalém. Então Paulo vai respondendo essa pergunta também, dando algumas instruções como eles deveriam caminhar para a maturidade também nessa questão, no seu relacionamento, na sua mordomia com o dinheiro. Capítulo 16 parece dar a impressão que tem nada a ver com o capítulo 15 que nós vimos. Puxa vida, o que tem a ver ressurreição com agora essas partes tão práticas? Mas essas áreas, essas 3 áreas, do versículo 1 ao 4, onde ele trata, onde nós vamos ver hoje sobre a mordomia cristã, sobre o dinheiro. Depois, dos versículos 5 ao 9, sobre oportunidades. E depois, no finalzinho, do 10 ao 24, sobre pessoas. Paulo trata como proceder, como ser um bom mordomo de Cristo nessas áreas também. Sabe por quê, queridos? Talvez estes 3 sejam os recursos mais preciosos que nós temos dentro da nossa igreja. E recurso precioso não é recurso para ser desperdiçado. É um recurso para ser muito bem analisado, muito bem pensado, muito bem investido, colocado no lugar certo. Dinheiro, oportunidades e pessoas são esses 3 recursos. Então peço a você, se você ainda não abriu, que abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16. Vamos ler mais uma vez para estar bem fresco nas nossas mentes e corações esses 4 versículos. 1 Coríntios 16, do versículo 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação
aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da Tua Santa Palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo. Espírito Santo que habita cada um dos cristãos. Que o Espírito Santo, Senhor, nesse momento tenha total liberdade para nos conduzir à correta interpretação desse texto e à perfeita aplicação desse texto em nossas vidas, a partir de hoje. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Talvez um dos ministérios mais importantes do apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária seja esse levantamento desta oferta, essa oferta especial para os cristãos ali de Jerusalém. O desejo, o grande ardor do coração do apóstolo era levantar essa oferta para cumprir diversos propósitos. O primeiro deles era uma gratidão que ele já escreveu ali em Romanos, falando sobre essas bênçãos espirituais que os judeus deram a todos os gentios. Qual é a lógica nesse pensamento? Os judeus nos abençoaram com Jesus Cristo. Então agora chegou a nossa vez de abençoar eles por meio dos nossos recursos. Ali, naquele tempo, onde houve um concílio, uma grande assembleia na cidade de Jerusalém, Paulo havia concordado de lembrar sempre dos pobres. Era o seu compromisso. Nós vemos isso em Gálatas, capítulo 2. O apóstolo Paulo não pregava somente o Evangelho, mas também ajudava todos aqueles irmãos e irmãs que tinham essas necessidades físicas e materiais. Mas a grande pergunta que algumas pessoas me fazem é: por quê? Pastor, por que essa igreja específica, tão emblemática, nessa cidade tão importante, estava passando por necessidade? Qual era o motivo da necessidade ali da igreja, dos cristãos, dos membros de Jerusalém? Nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade foi que nas duas levas de conversão, se vocês lembram bem, a primeira leva de conversão, se converteram 3.000. A igreja nasce com 3.000 pessoas, ok? Algumas delas voltaram às suas localidades, outras permaneceram. E talvez por causa desta nova decisão, ficaram em Jerusalém. Deixaram as suas casas, deixaram os seus países, deixaram talvez pai e mãe para trás, e agora estavam em Jerusalém, convertidos, crentes, mas estavam sem recursos. A segunda leva, 5.000 se convertem. Não sei se todos ficaram de novo, mas queridos, era muita gente. A igreja já nasceu muito grande. Então a primeira possibilidade dessa necessidade é esse grande número de estrangeiros que ficaram depois ali de Pentecostes na cidade, e a igreja estava se encarregando de alguma maneira de auxiliá-los nas suas necessidades. A segunda possibilidade, como nós vemos em Atos capítulo 2, que eles estavam vendendo as suas propriedades, eles tinham tudo em comum, e com isso eles estavam abastecendo, eles estavam suprindo as necessidades uns dos outros. Mas nós sabemos, uma boa economia pessoal ou familiar, que chega uma hora que os recursos acabam. Muita gente, os recursos foram muito bons, mas terminaram.
Uma terceira possibilidade é essa escassez de alimentos que nós vemos em Atos capítulo 11, onde haveria uma grande seca, um grande problema nas plantações do Império Romano, e haveria uma grande parte do mundo ali passar por uma escassez de alimentos. Interessante que esses tempos nossos são dos gafanhotos, não é verdade? É gafanhoto daqui, de lá. Por enquanto eles estão só na Argentina, mas já saiu essa semana uma nova notícia de gafanhotos gigantescos, 3 vezes maiores que aqueles lá, que estão formando uma nova nuvem. Gente, quando eles pegam uma plantação, pode estar na fase que for, se ainda está brotinho, se ainda está verde ou se está maduro, eles acabam com tudo. Seca, insetos, outros problemas que tivemos por aí. E nós estamos agora falando de uma possibilidade, talvez, de faltar alimentos. Alguns determinados tipos de alimento, principalmente o trigo, plantado na Argentina e no sul do país. Essa escassez de alimentos ali pode ter ocasionado, pode ter durado muito tempo. Então, por uma, por outra ou pela terceira possibilidade, queridos, a igreja de Jerusalém estava precisando de fato da ajuda dos irmãos de todas as igrejas para suprirem, para ajudarem a suas necessidades mais básicas. Paulo então escreve, respondendo à igreja ali de Corinto, alguns princípios básicos, alguns princípios simples de como cristão eu devo administrar os recursos, os valores, e a gente resume nessa palavra dinheiro, que Deus coloca, deixa na nossa mão, porque nós sabemos que todo o que temos é do Senhor. Nós somos bons mordomos, e talvez você lembre do Alfred, né? Ele é um mordomo, ele não é o dono. E a gente confunde muitas vezes achando que nós somos os donos das coisas. Então, Paulo fala ali sobre 5 princípios essa oferta, 5 princípios básicos. Eu gostaria de caminhar com você, para você entender que isso alcança qualquer ser humano na face da terra, em qualquer época, em qualquer lugar. Escrita 2000 anos atrás, atual, igual ao jornal de amanhã. O primeiro deles, primeiro princípio, é que ofertar, contribuir, é um ato de adoração. Cada membro aqui ia ao culto, ia à igreja no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, eles iam preparados. Versículo 2: no primeiro dia da semana. Essa grande questão que a igreja primitiva se reunia nesse primeiro dia da semana, o que nós continuamos a fazer como igreja, boa igreja do nosso Senhor, nesse primeiro dia, muitos dizem comemoração à sua ressurreição, e eles estavam ali preparados. E isso era um motivo de adoração, isso fazia parte do culto, era mais uma parte de todo o culto público da igreja primitiva, da igreja dos nossos tempos, de adorar a Deus, devolvendo. Já ouviram essa frase? Te devolve uma parte daquilo que Ele nos dá, como adoração. Interessante notar que algumas pessoas não entenderam isso ainda, que Deus é o dono de tudo e nós estamos apenas administrando, e quando ouvem coisas como essa na palavra de Deus, sentem
não gratidão, não alegria, mas cai sobre elas um peso, a questão de obrigação. Puxa vida, eu sou obrigado a fazer tal coisa. Essas pessoas se esqueceram que as nossas ofertas, as nossas contribuições devem ser um sacrifício aceitável e agradável a Deus, igual diz Filipenses 4:18. Então, queridos, o fato de ofertar nesse primeiro dia da semana, em culto público, que é um momento onde encaixa, onde tudo que nós fazemos é para louvor e adoração do nosso Deus, é para colocar a adoração no lugar correto, e também por meio dos recursos que Deus deixa sobre a nossa disposição, nós vamos adorá-lo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele que ressuscitou e mais voltou aos céus. Ele merece a nossa adoração. Primeiro princípio básico: ofertar, contribuir, é um ato de adoração. Segundo, que nós vemos aí, é que a prática das ofertas deve ser sistemática. Alguns estudiosos tentam ver como que era a disposição do trabalho naquela região e naquela região antiga, e dizem que muitos recebiam, em vez de um salário mensal, certo? Que é o comum no nosso país, outros países recebem outras bases, mas era um salário semanal. E muitos desses senhores, dessas pessoas, pagavam no primeiro dia da semana. E essa sistematização, nesse primeiro dia da semana, a primeira coisa que eu devo fazer é adorar o meu Senhor por meio dos meus recursos. Opa, recebi no primeiro dia, e é no primeiro dia o culto de adoração, o culto público ao nosso Deus. Paulo então fala: cada um de vocês separe uma quantia. Cada cristão tem esse dever de pessoalmente separar a sua quantia. Fala assim: pastor, mas isso é tão comum. No nosso país sim, mas existem países que tentam descontar, muitas vezes isso da folha de pagamento já direto. Tentam descontar de uma outra maneira, algum sistema mais automático, onde a pessoa quase não vê. Mas quando entra a vontade, quando entra o nosso desejo, a nossa volição de não, isso é importante, isso é adoração, isso tem que ser sistemático. Eu recebi, eu separo. A primeira coisa é a parte do nosso Deus. O apóstolo Paulo estava falando isso também, para que não ter que juntar, passar, ir daqui até ali para fazer essa contribuição. Ele queria centralizar isso, queria que a contribuição estivesse pronta, preparada. Pessoal, muitos colocam contas em débito automático, não é verdade? Talvez o princípio maior é que o dízimo, por ser esse princípio, nunca deve cair no automático, mas no sistemático, devido à nossa gratidão ao nosso Deus. Isso é maravilhoso, porque cada vez nós temos a oportunidade de ser gratos por aquele valor e agradecer ao Criador, ao dono de tudo do que nós temos, a cada momento. Adoração sistemática. Terceira questão é que ela deve ser pessoal e individual. Paulo ali esperava que cada membro, que cada pessoa que fazia parte daquela igreja ali em Corinto, rico, pobre,
muitas posses, começando na caminhada, 50 anos de cristianismo, todos participassem daquela oferta. É a oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Se é colocada diante de mim, eu tenho o privilégio de contribuir, de ajudar esses meus irmãos necessitados. E a grande prioridade são os nossos irmãos, e esses irmãos necessitados ali em Jerusalém estavam precisando. Paulo queria que todos participassem dessa bênção, desse momento. Uma frase que tem me marcado nesses anos, pastor, amigo, muito querido, amigo nosso, me falou isso uma vez e me marcou. Deus não quer o muito de poucos, mas sim o pouco de todos. Todos contribuindo, dessa forma pessoal, dessa forma onde cada um vai participar, vai fazer parte, vai aproveitar essa oportunidade ímpar, muitas vezes única mesmo na vida, de participar. Adoração sistemática, pessoal. Quarto princípio é que a oferta ela deve ser proporcional. O versículo 2 diz aí: de acordo com a sua renda. Isso é maravilhoso. Isso nos orienta e também nos liberta, porque isso fala que deve ser de acordo com o que Deus tem colocado à nossa disposição. Se tudo é dele, e eu sei que tudo é dele, e Deus tem me colocado 100 ou 1000, isso é uma questão de Deus, mas a mim me cabe ser proporcional. Nós temos a base dos 10%, mas queridos, 10% de pouco é pouco, mas 10% de muito, muitas vezes é muito. Ela tem que ser essa questão, ou seja, aqueles que Deus tem colocado à disposição para você administrar como bom mordomo, mais recursos, tem que ser simplesmente proporcional. Devem contribuir mais em quantidade, não em proporção. Os cristãos que vinham do judaísmo, os cristãos que eram desse ramo, eles sabiam muito bem, por baixo, 10% de tudo que eu ganho é diretamente do Senhor. No Novo Testamento fica essa grande dúvida: isso está válido ou não? Nós vamos pelo caminho do seguinte: 10% é um bom começo. 10% é um bom começo, porque se você for no sistema sacrificial do Antigo Testamento, somar dízimos, as ofertas de cada uma das primícias, e aí a oferta a cada 7 anos, e a oferta, se você fosse somar tudo num ano, e dividir por 12, daria em torno de 30% a 33%. Comece com 10. Comece. E a gratidão vai encher o seu coração. Porque muitas vezes, à medida que o Senhor nos dá mais, nós vamos querer doar mais. E aí você vai aumentando. Você com a sua família em gratidão, você com seu marido, com seus filhos, você sozinho no teu planejamento financeiro, mensal, anual, que seja. Será que esse ano a gente consegue dar 11, 12? E aí vai, gente. Dá não, né? Devolver. Proporcionalidade, de acordo com a sua renda. Mas sabe qual é a grande dificuldade? A gente gosta tanto desse mundo, gosta tanto de tantos benefícios que Deus tem nos dado. Quando nós recebemos um aumento, quando
fazer aquele sonho que eu tinha, tanto tinha. E a gente esquece que se Deus está me dando mais, é para abençoar mais. Então agora eu vou poder ter aquilo que eu sempre quis, ou que posso fazer aquilo que eu sempre quis. Você pode fazer isso? Claro que pode, dentro do planejamento. Mas a tua primeira função é agradecer a Deus em proporcionalidade, em proporção. Porque você pode chegar num nível que tenha tudo. E nós sabemos de pessoas que têm tudo, que ainda querem ter mais. E não param. Estão sempre tentando melhorar de vida. Não para, não acaba. E eles acabam gastando toda a sua renda, em vez dela ser investida no lugar correto. Será que nós estamos gastando muitas vezes aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, em vez de investir no lugar eterno, em vidas, em coisas que vão proporcionar mudanças eternas? Você gasta ou você investe? Segundo o livro segunda carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, Paulo vai deixar claro também que contribuir é uma das graças, é uma das manifestações do Espírito. Você contribuir com alegria. Sabe por quê? O coração aberto não consegue manter a mão fechada. O coração que é motivado pela palavra de Deus, que entende que tudo vem da mão de Deus, não consegue ficar com a mão fechada com quanta necessidade dessa sistematização, dessa proporcionalidade. Dizem que a última parte a se converter normalmente é o bolso, a carteira. Isso é fato. Quantas e quantas pessoas que têm anos de caminhada, mas têm dificuldade, problemas sérios com a parte financeira, com a parte em, pelo menos, no mínimo, devolver o dízimo ao Senhor. Se a gente compreendesse que naquele momento os mais abençoados somos nós mesmos, e que Deus multiplica de uma maneira que a gente não sabe, queridos. Poderíamos ficar aqui horas e horas contando histórias de pessoas que tinham pouco, foram fiéis e Deus multiplicou. Uma eu vou lembrar vocês. Lembram o exemplo que Jesus deu aos seus discípulos, da viuvinha? Pequenas moedas. O outro foi lá e derrubou. Quem deu mais? Com o coração certo, na sua proporcionalidade. Ela deu tudo. O outro deu do resto do que tinha. Essa graça de dividir com os outros, essa proporcionalidade. Se Deus está te dando mais, é para você abençoar mais. Quinto e último princípio que a gente vê nesse texto aqui: o dinheiro deve ser administrado com honestidade. E bate fundo no meu coração quando saem notícias tão desagradáveis de igrejas, de ministérios que perdem o seu testemunho por administrarem mal, às vezes não mal, mas administrarem errado, não cumprirem com as leis do nosso país na parte de administração, trair a confiança dos seus membros que entregaram ali o dízimo. O apóstolo Paulo então faz o seguinte, versículo 3: quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem. Vai junto, pessoas nomeadas especialmente para cuidar dessa administração.
para ser completamente transparente, para não ter dúvida de onde que está indo esse dinheiro, para onde que vai, para onde que veio. Na igreja não há lugar de nenhuma dessas dúvidas, queridos. Nós cremos, por base nisso e em outros textos, que a igreja deve ser extremamente profissional nas suas questões financeiras. Temos que fazer informativos contábeis mensais à Receita Federal, ao Estado e às vezes ao município. Temos que anualmente prestar contas aos membros, fazendo em algo público, uma assembleia pública para aprovação das nossas contas. Anualmente o nosso livro contábil é aprovado num cartório, onde toda a sociedade pode ir lá e ver. Transparência total. E membros, você sabe do que eu estou falando. Todos os anos nós enviamos uma carta a vocês. Vocês deram tal contribuição no mês tal e foi tal. Se não for isso, entre em contato conosco que nós vamos arrumar. Transparência total. Nessa carta também está escrito: se você quiser qualquer informação, está disponível. Gastos, entradas, dízimos, ofertas, tudo está disponível. Não vem de hoje, queridos. 2000 anos atrás. Transparência. Que agora muitas igrejas, muitas empresas têm descoberto como um grande princípio. Isso faz parte do reino de Deus há muitos e muitos anos. Interessante, o apóstolo Paulo incentiva essas igrejas a participarem e a escolherem um representante. Então, mais ou menos assim, lá da igreja de Corinto, um representante para acompanhar a oferta. Lá da igreja de Éfeso, um representante para acompanhar a oferta. Lá de Tessalônica, um representante para acompanhar a oferta. Coisa maravilhosa. Todo mundo estava sabendo de tudo. E juntos foram e entregaram essa oferta lá em Jerusalém. Mas um dos princípios que também chamam a atenção aqui, dessa honestidade, dessa administração, que isso era centralizado na igreja. A administração da igreja. É o que nós fazemos aqui, queridos. Tudo que vai aqui é contabilizado, mensalmente passado para o nosso escritório de contabilidade. O Conselho Fiscal tem pleno e total acesso, diretoria. Sabemos exatamente cada detalhe. E deveria ser assim. Pela igreja, a igreja fazendo. Mas por que Paulo menciona essas mordomias depois de falar sobre ressurreição? Nós devemos lembrar que os manuscritos originais não tinham essa separação de capítulos e versículos. E isso aconteceu muitos anos depois, na verdade, muitos séculos depois. Então, o que nós vemos numa sequência? Nós vemos no versículo 55 esse grande hino de vitória da morte, e depois esse texto que nós lemos hoje, estudamos sobre coleta, sobre como fazer essa oferta, leva diretamente os leitores a essa questão. Isso me faz pensar que doutrina, aquilo que nós cremos, aquilo que nós internalizamos, aquilo que a palavra de Deus nos diz, e o dever, a nossa responsabilidade, eles devem andar juntos, devem ser coerentes. Aquilo que eu creio e aquilo que eu faço devem apontar para o mesmo caminho. Quem eu adoro e aquilo que eu faço, quem eu sirvo, devem apontar para o mesmo caminho. Queridos, nossa contribuição, nem R$1, nem 50 centavos depositado aqui. E quando nós tínhamos a oferta do ônibus, muitas vezes nós tínhamos moedas
doadas por crianças. Esse ônibus que está abençoando todas as Minas Gerais. Saúde na estrada. Às vezes moedas, nem um centavo, queridos. Ele é em vão. Sabe por quê? O Senhor da obra está vivo. Ele é o Senhor da obra. E é o poder da ressurreição que nos motiva a contribuir, que nos motiva a servir, que nos motiva a ser de fato coerentes. Então é esse poder da ressurreição que nós vimos nos últimos 4 domingos, que nós vimos o como, quando, onde, é o que nos dá motivação para hoje nós estarmos aqui e avançarmos cada vez mais, queridos. Quantas cidades ao nosso redor não tem uma igreja batista e precisam ser alcançadas com a palavra de Deus? O poder da ressurreição é o que nos motiva a contribuir e a servir. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana, para a nossa casa. Será que eu oferto como um ato de adoração a Deus? Ou muitas vezes eu oferto como se fosse uma obrigação? Eu oferto, falo, talvez vai me fazer falta isso aqui. Será que entendemos que é um ato de adoração, por isso é no culto público, no primeiro dia da semana? Será que de fato eu venho, igual vinham as pessoas antigamente no Antigo Testamento, com aquele cordeirinho perfeito, o melhor do rebanho, com aquela idade certa, e eu oferto aquilo a Deus, e aquilo é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Mas muitas vezes eu quero ofertar o cabritinho manco, o cabritinho caolho, aquele mirrado, aquele magrinho. Ah não, para Deus já estou dando mesmo? Quantas vezes a gente tem que batalhar no nosso íntimo, porque o dinheiro tem a total capacidade de se tornar um Deus na nossa vida. Será que é a adoração? Quando eu venho aqui, é um momento de adorar também ao nosso Deus. Próxima pergunta. Eu oferto de maneira sistemática? Ou seja, isso tem um preparo. Isso tem um preparo tanto financeiro, no meu orçamento mensal, anual, depende, não sei como vocês fazem, cada um de vocês, mas também exige um preparo espiritual. Poxa vida, hoje é o domingo onde eu vou dar o meu dízimo. Senhor, põe gratidão no meu coração. Será que eu me preparo de fato? Hoje eu esqueci, em cima da hora, vou ali atrás, procuro e vai. Preparo, antecedência, planejamento. Que gostoso ver muitos de vocês fazendo, chegando antes muitas vezes, pessoas que normalmente chegam na hora, mas quando é o dia dele ofertar, ele chega antes, se prepara com alegria, com gratidão. Se ele veio antes, isso já deve ter sido um preparo. Gente, que fantástico isso! Será que dessa maneira sistemática? Será que eu creio que todos devem participar da bênção de contribuir? Ah, não, isso aí é só os ricos. Deus tem dado mais para eles ajudarem a igreja. Não, aqui eu fico escolhendo o que pagar, o que não pagar. Não, esse mês não tem como participar. Ou ainda, não, isso aí é para quem
dinheiro no final do mês. Será, queridos? Repetir aquela frase: Deus não quer o muito de poucos, mas sim o pouco de todos. De todos nós. Próximo princípio: eu oferto de maneira proporcional? Se a minha renda aumenta, qual é o meu primeiro pensamento? Proporcionalmente aumentar? Ou eu estou gastando nas coisas terrenas? Eu estou deixando de investir nas coisas celestiais? Proporcionalidade, de acordo com a sua renda. Por fim, será que eu sirvo então, igual aqueles homens ali, nossos irmãos, a fim de ajudar a igreja a administrar bem, a administrar com honestidade? Eu me coloco à disposição dos cargos na igreja. Então nós temos aí pelo menos tesouraria, conselho fiscal. Ou quando vem, eu faço a minha parte na Assembleia Geral, eu analiso as contas, eu presto atenção. Ou eu não, vai ter aquela Assembleia chata, onde vai passar um monte de número, eu nem quero saber, eu só vou levantar a mão que está tudo certo. Gente, isso mexe com o nosso coração. Será que a gente ajuda a igreja a administrar? Ou a gente só fala mal? Não se coloca à disposição para ajudar. Nós vimos hoje então que a primeira é a mordomia cristã do dinheiro. É um recurso extremamente precioso para a igreja. E ele não deve ser desperdiçado. A mordomia cristã do dinheiro é um recurso precioso na igreja e não deve ser desperdiçado. Vamos orar? Pai querido, como é gratificante saber que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que além de criar, o Senhor continua a sustentar cada uma das vidas sobre esta terra. O Senhor se importa com cada um de nós, tanto que o Senhor coloca à disposição, em nossa disposição recursos, dinheiro, bens, para administrarmos aquilo para o Senhor. Quanta confiança! Muitas vezes a gente não tem confiança de deixar isso na mão de outros irmãos, outros colegas, outros vizinhos, parentes, mas o Senhor, na sua infinita graça, derrama sobre nós a sua misericórdia e às vezes nos abençoa tanto. Mas como bons seres humanos, nós temos a total capacidade de esquecer que tudo vem das tuas mãos. Senhor, transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes, para fazermos cada vez mais e cada vez melhor em prol do teu santo reino, que ele avance nesta terra por meio dos recursos que o Senhor já tem colocado à disposição da tua igreja. É o que nós pedimos no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.